Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Você Pode Mais. Já conhecem histórias que transformam outras histórias. Atenção, o nosso convidado de hoje nasceu no bairro São Francisco. Ele é professor, escritor, poeta, presidente da Academia Zedoquense de Letras, membro da Sociedade de Cultura Latino do Maranhão. Estou falando de Ezequiel Silva. Seja bem-vindo a Você Pode Mais. Uma boa noite a todos. É uma honra, Fernando, a gente estar aqui hoje, né, falando sobre a nossa história de vida, sobre nossa trajetória, né, na literatura e como, né, a literatura também pode fazer, transformar, né, as vidas das pessoas. Vamos falar muito sobre esse tema, sobre cultura, literatura, vamos falar sobre assuntos diversos, fazer um resgate da história também do nosso município, de grandes pessoas, né, grandes personalidades que marcaram a nossa história. Antes, quero agradecer aos nossos parceiros que apoiam Você Pode Mais, Óticas Marília, com consulta de vista toda quinta-feira aqui em Zedoca, Play Fotos e Dama Eletron, muito obrigado pela parceria, Lucas LL Studio, Real Empréstimos Consignados, TV Cidade Zedoca, você pode assistir os episódios aos sábados a partir das 10 horas na TV Cidade Zedoca, Loja Homem, muito obrigado pela parceria, Oftalmed e Ótica Veja, agora com uma novidade, consulta de vista na segunda-feira e também na sexta-feira, tá bom? Coloca aí na sua agenda esse programa para visitar a Ótica Veja. Muito obrigado a todos os nossos parceiros. Você que está nos assistindo agora, compartilhe, deixe o like. Você pode interagir com tudo aquilo que vai ser abordado a partir de agora neste projeto que é o Você Pode Mais. O nome já é muito sugestivo. É para provar realmente que você pode conquistar os seus objetivos em todas as áreas, né? Na área que você estiver, é possível que você conquiste o seu grande sonho. E aqui trazemos provas de que é possível sim. Um jovem que nasceu no bairro São Francisco sonhava em levar o nome da nossa cidade através da literatura para outros países e conquistou isso, né? Fernando, eu nasci, para falar um pouco sobre a minha história, de onde eu vim, né? Eu sou aqui de Zedoca, eu sou filho de Zedoca, nasci aqui no bairro São Francisco, especificamente na rua Dom Pedro, ali na Vila Barroso, né? Onde eu nasci, na verdade, e fui criado, na verdade, aqui dentro de Zedoca, né? Nesse contexto ali do Vila Barroso, bairro São Francisco. Parte da minha infância foi na rua Santa Rita, né? Depois, ali no bairro São Francisco, já isso em 1900 e alguma coisa, não vou falar, né, a data, né, mas foi nesses meados aí de Zedoca. Para ter uma ideia, quando eu nasci, Zedoca tinha apenas um ano de fundada, né, ou seja, eu nasci no dia 25 de novembro de 1988, Zedoca foi emancipado no dia 4 de outubro de 1987, né, então eu posso dizer que fui um dos primeiros filhos de Zedoca, né, depois de emancipado. Então o contexto da minha infância foi aqui em Zedoca, foi no bairro São Francisco. E nós sabemos muito bem que as pessoas geralmente criam, né, um certo preconceito com as pessoas de classe inferior. E eu não tenho vergonha de falar isso, que eu vim de família pobre, família que não tinha condições, morei em casa de taipa, coberta de palha de babaçu, no bairro São Francisco. Assim que começou o bairro São Francisco, ali as primeiras casas ali. E eu tenho orgulho de dizer isso, não é uma vergonha, mas um orgulho de falar e de servir também de inspiração para as outras pessoas, pois foi nesse contexto, né, que tudo passou a ter sentido na minha vida, que tudo passou a me motivar a procurar melhorias para minha família, para mim, para minha família, né, a conquistar meus sonhos, a buscar, né, realizar esses sonhos. E eu acho que não é motivo de vergonha, né, a gente falar sobre a história da gente, falar de onde a gente veio, né, as raízes da gente. Eu deixo isso muito claro em alguns poemas meus. Eu sempre exalto os meus ancestrais, minha terra, porque eu acho que quem nasce aqui deve ter orgulho daqui. E não só ter orgulho, mas levar o que é bom, né, da nossa terra, que somos nós, quem faz parte, né, quem nasceu aqui, quem é filho de Zedoca. Você falou aí que nasceu em 1900 e uns tarará, é isso? Não quis 88. Não quis dizer no primeiro momento aí a data exata. E eu fiquei imaginando como era Zedoca nessa época, depois de um aninho de emancipado. Você tem como descrever como era? Para os mais jovens agora, que deve ter agora essa imaginação. Na verdade, tem dois contextos da minha vida. Uma parte da minha infância eu vivi aqui, por questões, né, de busca de melhorias. Minha família acabou migrando para o Pará, né, a gente foi morar
o Pará. Eu fui acho que com uns 5 a 7 anos de idade quando nós fomos morar no Pará. E lá nós vivemos durante 7 anos. Então eu perdi da minha vida, nesse período aí de 7 anos, eu não pude acompanhar muita coisa aqui. Mas o pouco que eu me lembro da minha infância é que Zedoca realmente tinha, né, na verdade, nesse período a cultura era efervescente, né? Eu me lembro muito bem do Bumba Meu Boi que tinha no nosso bairro ali, na Vila Barroso, que ele passava na minha rua ali, né, e acompanhava. Inclusive eu até fiz um poema em relação a isso, né, falando sobre os casumbás, o medo que eu tinha, né, dos casumbás, né? E foi o contexto da minha infância, vendo as brincadeiras, né, de Bumba Meu Boi, ali na rua, que iam até a Avenida São Francisco, e ali ficavam brincando boi, e aquilo foi me instigando, né, a valorizar a cultura local, né, a cultura do nosso estado, a cultura do nosso município. Então foi nesse contexto, eu acho que tudo isso serve, né, como inspiração, né, que posteriormente, quando a gente vai já chegando a certa idade, todas essas lembranças, essas recordações, elas são importantes para que a gente possa também, né, no meu caso, da literatura, resgatar e enaltecer, né, minha terra e meus ancestrais. Então você teve contato com todo esse contexto cultural já desde cedo, né? Isso, exatamente. E isso acabou despertando em você o interesse de participar, apesar do primeiro momento ter medo do boi, né? Apesar de ser assustador no primeiro momento ali alguns elementos. O susto, a questão da criança, né, que tem medo de certas coisas, né, o medo bobo das crianças, né? Mas isso acho que serviu de muita coisa para mim, teve muita serventia, né? Pois hoje é a matéria-prima que eu utilizo para formar, né, para criar meus poemas, né? Eu acho que isso é importante. Toda formação cultural que a gente tem na infância da gente, ela serve, né, para muita coisa. Inclusive para isso, para valorizar mais ainda a cultura, para dar essa visão, né, cultural, de construção da identidade cultural de cada um de nós. Tem gente que aprende sobre cultura cedo, como foi o seu caso, né, pelo convívio, mas é possível aprender um pouquinho tarde também, rever esse conceito de cultura, né, porque às vezes a pessoa ignora tal, está em um outro caminho totalmente diferente do que é o conceito de cultura. É possível se moldar mesmo depois de um pouquinho mais tarde? Eu creio que sim, acho que todo mundo tem um pouco de conhecimento cultural, né? A questão é que pode ser um conhecimento cultural que a gente adquire, né, por tradição, e também acho que com o passar dos tempos, né, a gente tem que conciliar essa tradição com o valor real da cultura, né? Que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, que a cultura não é tão importante assim numa sociedade, mas nós sabemos que a cultura ela é muito abrangente, ela abrange várias áreas da sociedade, né? E saber quais áreas são essas, né, e aprender a valorizar, isso sim se aprende. Eu acho que um bom estudo, uma boa pesquisa, a curiosidade, ela leva as pessoas a compreender melhor o ambiente onde elas vivem e observar quais manifestações culturais esse ambiente possui. E é muito diversa, né? Porque hoje a gente associa mais cultura, grandes eventos, essas coisas e tal, mas existem diversas manifestações culturais que também precisam ser observadas para essa formação aí de uma sociedade cultural, certo? Verdade, porque, por exemplo, no Zedoca, no contexto de Zedoca, da minha história, eu fui aprendendo isso desde cedo, de forma, mas eu não dava importância, porque a gente sabia que via aquilo ali como algo a criança não vê com a mesma visão que a gente tem depois de adulto, né? E posteriormente a gente vai adquirindo esse contato, vai gostando, vai se tornando uma tradição, um hábito, a gente participa, né? Eu participei muito de Bumba Meu Boi na adolescência, ou seja, eu gostava de estar ali, né, junto ali, mas eu não entendia, não compreendia o valor real daquilo, né? Era só uma brincadeira de adolescente, um passatempo, uma coisa do período junino, como é agora, né, no mês de junho. A diversão, o entretenimento, mas a gente nunca olha com aquele olhar de observar que aquilo é um valor cultural, um valor da nossa terra, né, e que tem mais do que uma simples diversão, né, um entretenimento, é mais do que isso, né? Então acho que com o passar do tempo a gente vai adquirindo uma visão, o conhecimento que a gente vai adquirindo durante a vida vai fazendo a gente observar com outro olhar, não só aquele olhar de ir para se divertir, mas para observar o valor real que tem por trás da cultura. Você falou muito sobre cultura e deu até alguns tipos de conceitos a ela, mas o que de fato é cultura? A cultura são as manifestações de um povo, né? Eu acho que mais do que isso, tem vários significados para a palavra cultura, né? Mas a cultura ela está inserida em todo o contexto da criação humana, certo? Então a gente pode observar que tudo que nós fazemos de fato é um ato cultural,
né, as tradições, as produções que as pessoas fazem durante a sua vida ali em determinado contexto social, em determinada sociedade, né, todo aquele conjunto de tradições de uma sociedade é o conceito cultural. É a cultura formada, né, que engloba várias áreas, não é uma coisa fechada, simples, né? Ela é bem abrangente. Tipo, na Semana Santa você não pode brigar com o irmãozinho. Isso já faz parte do contexto cultural. É, cultural de determinadas sociedades. É uma tradição, né, que é criada, que é propagada ali pelos mais velhos e que se torna um ato cultural também. Você não pode tomar banho no igarapé em determinada data do ano que pode aparecer alguma coisa lá. Que entra a questão dos mitos, mas que pode virar uma tradição, né, por algumas culturas. Então, ela está desde nossa infância, né? Então, nós participamos de uma sociedade, portanto, a gente está em meio ao contexto cultural. Como Platão que diz que o ser humano é um ser político, né? E eu acho que poderia até acrescentar uma frase. O ser humano, além de político, ele também é cultural, porque até a política ela é cultura também, né? É verdade. Então, ela não deixa de ter um contexto cultural enraizado ali também, né? Então, eu acho que essa produção cultural, ela é muito abrangente, né? Ela engloba várias fases, né, das manifestações da humanidade dentro de uma sociedade. E é tão legal falar sobre cultura agora. Nós estamos aí em uma época de festividades, né, festas juninas, a turma com as cores típicas para o momento, a dança, todos esses elementos são importantíssimos, né? E quando chega essa época do ano é uma época sensacional. Verdade, para nós aqui, principalmente no Nordeste, né, do Brasil, o Maranhão, que não fica fora também, é um período de maior alegria, né, para o maranhense, né? É verdade. É quando chega o mês de junho e nós temos aí toda essa festividade, essa alegria, ainda mais depois de 2 anos sem ter, né, as manifestações culturais tão pujantes como agora. Eu acho que é um deleite que a gente tem ali até para esquecer determinados problemas que nós passamos, né, durante o período de pandemia. E o Ezequiel Silvas, como foi esse primeiro contato com a leitura, com o ato de escrever? O que você escreveu? Qual o seu primeiro texto? Dá para ter algumas recordações? Na verdade, assim, o contexto da minha infância, ele serviu como pano de fundo, digamos assim, para me inspirar, para inspiração, né? Porque eu acho que todo diamante ele é moldado, né, no fogo, né? Ele tem que ser moldado, né? Todo diamante, o ouro em si, para ele se tornar reluzente, ele tem que ser moldado em fogo, né? Tem que passar pela prova do fogo. E durante a minha infância, como eu já citei aqui anteriormente, não foram fáceis, né, os momentos que a gente viveu com a minha família, né? Eu sou o último filho, né, de uma família de 5. No período que eu nasci, meu pai teve um problema seríssimo de malária. Até quando a minha gravidez foi uma surpresa, na verdade, depois de 6 anos, que a minha mãe não tinha, que teve o último filho, né, minha última irmã. E depois de 6 anos ela engravida. E foi num período conturbado da nossa família. Meu pai estava com malária, muito doente, todo esse contexto também social, acho que ele serve também para nos inspirar, né? Eu acho que e também a questão de não se conformar com o estado que a gente vive, né? A forma como a gente vive. Eu acho que tudo isso, com o passar dos anos, isso foi me moldando, né? Foi me construindo um pensamento no qual eu tinha sede de vencer. Tenho ainda, né? Não acabou essa sede ainda de realizar os sonhos, né? Porque nem todos os sonhos que a gente possui foi realizado ainda. Então, todo esse contexto familiar, as dificuldades que nós passamos, né? Não diria que passamos fome, eu não falaria isso, né? Mas quase beirando a isso, né? A moradia precária, como eu falei para você anteriormente, né? A casinha de taipa com cobertinha de palha. Foi esse o contexto da minha infância. E depois que como eu falei, nós passamos 7 anos no Pará, que eu retorno para Zedoca, o meu contexto foi totalmente diferente. Foi um contexto também meio complicado e foi o período que eu comecei a despertar para a literatura. Ou seja, entre meus 10, 11 a 14 anos de idade. Mas assim como as brincadeiras da cultura, né, de infância que eu observava, o que eu escrevia também eu não dava importância. Ou seja, eu escrevia e guardava. Era aquilo como se fosse o que eu poderia dizer, uma forma de expressar aquilo que eu estava sentindo, um tipo de sentimento no momento, momentâneo, né? E como adolescente eu ia escrevendo, expondo isso no papel, ou seja, uma habilidade que nem eu mesmo imaginava que um dia eu ia, né, colocar isso, por exemplo, na publicação de um livro meu, né? E que eu iria tão longe por conta dessa habilidade que eu não tinha ainda despertado para ela. Pelo que eu ouvi aí, foi a dor que te provocou inspiração, né?
não diria dor, mas um pouco de sofrimento, de alegria, de momentos alegres também, que inspiram também, né? Mas o contexto, talvez o contexto em que eu vivi foi minha maior inspiração, né? O contexto que eu estava inserido, a vontade de querer vencer, de querer mudar a situação da minha família, de querer dar uma vida melhor para minha família, de ver nós sairmos de um cenário, né, de pobreza para tentar ter uma vida mais digna. E você falava sobre isso, eu lembrei de um trecho de um hino da harpa cristã que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Imagine só aquele autor, em um momento de muito sofrimento, pega uma caneta e diz: fala Deus, né? Fala Deus, toca-me com brasas do altar. E outras citações também, inclusive bíblicas, né? Em Provérbios, lá em Salmos, em momentos difíceis, aquelas pessoas tiveram um contato bem sensível e acabou pronunciando coisas bonitas, mesmo que estivessem se referindo à própria dor, ao próprio sofrimento. Então eu fiquei lembrando dessas coisas aqui, então acho que isso é fundamental mesmo, né? Não se conformar com aquela situação, de certa forma acaba te despertando para a questão literária, para produzir algo cultural, né? Verdade, porque foi justamente o que me motivou. Não só a questão da literatura que veio depois, mas o primeiro, digamos assim, o carro-chefe para tudo isso acontecer foi a educação, ou seja, o estudo. Então a minha dedicação para ver eu mudar de vida, a minha família mudar de vida, era o processo educacional, ou seja, o estudo, a educação. Então foi onde eu me apeguei, eu me agarrei, certo? Eu sempre estudei em escola pública e o meu primeiro contato com a literatura foi justamente nos livros didáticos que eu ganhava, né, na escola. Então, com esse livro didático, eu li as poesias, eu gostava de ler as poesias. Então, acho que isso foi tudo, né, que me ajudou a construir o meu pensamento literário de hoje. Né? Esse contato na adolescência, na minha época de estudo, né, foi o que me motivou também, né, a gostar da literatura, a começar a apreciar a literatura. Você lembra dos primeiros autores que você gostava de ler? Na verdade, Vinícius de Moraes, deixa eu ver, bem... Não, eu sei, eu compreendo perfeitamente. Na verdade, Camões, alguns que eu já li, que eu lembro, assim, que eu me recordo que eu gostava muito de ler na época de ensino médio, era Luiz de Camões, Fernando Pessoa, na verdade, que é uma grande inspiração minha também, Fernando Pessoa. Eu amo as poesias de Fernando Pessoa. É um pouco complicado as poesias de Pessoa, né? Porque ele tem vários heteronônimos, né? Ele criou várias personalidades para escrever seus poemas, né? E então é fantástico. Eu adoro as poesias de Fernando Pessoa, né? E de vários autores brasileiros que foram também inspiração. Carlos Drummond de Andrade, que foram também um dos primeiros que eu comecei, né, a ver, estudar lá na escola, no livro didático da escola, e que me fascinou bastante. E eu sempre até uso uma parte algo do Drummond, que eu acho que vem a calhar também no que a gente está falando, né? Que o poeta ele tem uma visão diferente dos outros seres humanos, né? Enquanto os outros seres humanos olham as coisas de uma forma bem superficial, o poeta ele vê mais do que o superficial, né? E Drummond é a prova disso, né? Que ele fala sobre todo mundo pode ver uma pedra no caminho, né? Enxergar os problemas da vida, mas só quem tem a sensibilidade, a capacidade de ver a poesia por trás de tudo, ele consegue resgatar aquilo e transformar em um poema, né, e colocar ali no papel. Foi o que Drummond fez com a pedra, né? Ele pegou um poema, o resumo de uma pedra e fez um poema. Então, eu acho que essa visão da poesia, de nós trabalharmos essa questão da sensibilidade, de ver aquilo que aparentemente não tem nada ali por trás, mas a gente consegue enxergar uma poesia e transformar isso, né? Transmutar isso em algo no papel, né? Eu acho que isso é fantástico, é realmente um dom, né? Que todos nós temos, mas que muitas pessoas não despertam por esse olhar, né? Essa sensibilidade para esse tipo de visão, né? De mundo. Você lembra do seu primeiro texto? Sua primeira poesia? Não, acho que... Mas eu vou te desculpar também. Eu não acho que... assim, foram tantos que eu não consigo lembrar o primeiro, assim, que eu dei, né? Uhum. Eu escrevi muito, né? Eu cheguei a um ponto, isso já depois da minha juventude, já chegando a uma certa idade já de adulto, que eu comecei a observar, né, os meus poemas
Aí eu disse assim, mas eu tenho coisa demais aqui, eu tenho algo de errado. Eu já tinha em torno de 100 poemas escritos, alguma coisa do tipo, né? Aí isso tem algo de errado, isso aqui já não é normal, né? Que é você escrever 100 coisas ali, ou mais de 100, né? E tá tudo guardadinho ali. E eu disse assim, isso aqui... Como eu já tinha passado pela faculdade, já tinha estudado, eu sou formado em letras também, e aí eu disse, não, isso aqui já dá para fazer um livro. Então aí que começou a despertar essa questão, né, de reunir tudo que eu tinha escrito para publicar livros, né, para colocar como poesias. Eu publicava, na verdade, para ficar claro como começou tudo, né, essa é a segunda fase da minha vida em relação à literatura. Quando a literatura começou mesmo, né, de fato, se tornar algo mais sólido na minha vida, eu começava a publicar alguns textos meus, né, em rede social, em Facebook, Instagram, e muitos amigos começavam a comentar, né, e falavam, rapaz, você é poeta, tá? Não sabia que isso. Não, é só um texto que eu achei interessante, que eu escrevi e coloquei aí na rede aí para todo mundo apreciar, mas poeta não, eu não me considero um poeta. E foi daí que foi nascendo essa questão, né, da poesia na minha vida. Então, eu atribuo muito a meus amigos, as pessoas que me acompanham, né, que vêm me acompanhando desde o início da minha história, eu atribuo muito uma parte desse sucesso a todos eles, né? Porque mas teve um marcante aí nessa sua infância, vocês, cara, eu nunca vou esquecer desse aqui. Isso que realmente resume esse contexto que eu vivi. Tem algum poema que você consegue lembrar da época? Tem sim. Geralmente, como eu falei, eu tenho alguns que a gente lembra. Acho que ele vai resumindo tudo que a gente viveu, né, na infância. Sempre tem. Todo autor tem um texto que ele sintetiza ali nas palavras, né? O que realmente é esse sentimento do que a gente passou, dos nossos antepassados, da nossa vida anterior, né? Do que a gente viveu, o sofrimento que a gente, né, passou ali, vivenciou. E eu acho que ele chega num momento que a gente percebe que tudo que a gente passou ali, né, na nossa infância, na adolescência, valeu a pena. Que talvez seriam sofrimentos necessários, né? Problemas que seriam necessários para que você pudesse, né, hoje olhar para trás e dizer assim, mas eu vim de lá. Olha onde eu estava antes, né? E olha onde eu estou aqui e onde eu pretendo chegar. Porque a vida não pode parar, a gente não pode jamais se conformar em desistir dos nossos sonhos, né? E eu não considero que ainda eu esteja onde eu gostaria de estar ainda, né? Não, poderia até dizer assim, mas isso não é uma ambição tal para conseguir querer sucesso tal. Não, eu não almejo sucesso. Eu acho que o mais prazeroso para quem tem uma história como a minha não é chegar no pódio, no alto do pódio. Eu nem pretendo isso, na verdade. Eu acho que o sucesso ele não tem nada a ver com ganhar a competição, mas vencer a si mesmo, em primeiro lugar, né? Vencer as próprias dificuldades para chegar em um estágio em que a gente possa perceber que hoje nós somos inspiração para outras pessoas que talvez não estejam na mesma situação que a gente, mas que estejam passando por problemas parecidos. E que hoje elas olham pra gente e veem, né, que nós somos ali realmente uma referência para elas. Eu acho que isso é mais do que chegar ao pódio de qualquer, né, competição. Até porque nós não competimos com outras pessoas. A poesia ela não é uma competição. Diferente de outras áreas, né, nós não angariamos o sucesso de multidões. Mas o deleite de alguém que olha a poesia, lê, acho que o maior sucesso de um escritor é saber que alguém está lendo o seu poema, seu texto, seu livro. Eu acho que isso é importante. Teve algum testemunho, cara, eu li esse texto aqui, me tocou pra caramba, isso aqui mudou o meu dia? Na verdade, teve uma situação que me emocionou. Eu tive, foi 2019 ou foi 2018, 2019, se eu não me engano, em Rosário, no município de Rosário, eu fui a convite de um amigo, e para um café literário lá na cidade. E Rosário é uma cidade centenária, né? Tem quase a idade de São Luís, 400 e poucos anos. E muito rica em cultura, né? Considerado o berço da cultura, né, maranhense, do Bumba Meu Boi maranhense, né, de orquestra e tudo. E aí eu fui para esse café literário e lá nós fizemos o café num auditório lá e eu contando a minha história, né? Tudo bem, até aí tudo bem, né? Normal contar a história. Eu fui entrevistado lá pelos os escritores da cidade. E de lá meu amigo me convidou para ir visitar uma instituição, que era uma instituição de recuperação de pessoas, né, que vivem em estado de dependência química. E lá um rapaz pediu para me escrever um poema para ele, né? Ele disse assim, me escreve um poema aqui para mim e tal, que eu tenho uma namorada e eu vou falar com ela hoje, eu vou ler esse poema para ela.
Aí eu, tá bom, escrevi o poema, né? Coloquei no papel, no caderninho que ele trouxe, uma caneta, eu peguei até de um livro meu, escrevi, coloquei pra ele lá, ele, tudo bem, até aí tudo bem, né? Contei um pouco da minha história pra eles. Aí, tempos depois, o meu amigo me retornou, ei, tu te lembra daquele poema que tu escreveu pra aquele rapaz, que ele disse que ia ligar pra namorada dele, que ia falar com ela e tal? Eu disse, lembro. E, rapaz, depois ele saiu daqui da casa de recuperação e hoje tá indo casar com a moça. Foi casar com ela, saiu se libertou da dependência química, do mundo do crime, das drogas, e hoje está construindo a família dele. E ele ficou muito agradecido, disse que ela amou aquele poema. Isso é o bom de certas, né? Do nosso trabalho, essas histórias, certas histórias que nos inspiram, né? E saber que a gente está também, né, de certo modo, também ajudando as pessoas. Através da nossa arte, da literatura. Olha, né? Como a literatura, né, a cultura, a educação transforma de fato vidas, reata até relacionamentos, é incrível, hein? A poesia principalmente, ela tem isso. Mas você criou na hora mesmo ou já tinha alguém em mente? Eu já tinha um lá e eu por contexto que ele pediu, né, então eu disse assim, não, esse aqui dá certinho, então aí enviei pra ele lá, né? Mas é assim, eu acho que tudo isso, né, são histórias que vão, né, nos motivando ainda mais para que a gente possa, né, continuar fazendo esse trabalho. Isso foi uma das histórias que o meu trabalho motivou, né? Ou seja, ajudou as pessoas. Mas aqui mesmo tem vários jovens que hoje são, né? Que na verdade me veem como inspiração, né? E esses jovens hoje, graças a Deus, estão galgando também caminhos. Eu até digo que são o futuro da nossa cultura, né? Da literatura de Zedoca, porque acho que o trabalho mais importante é esse, né? Deixar plantada uma semente de conhecimento, de valorizar a cultura local, principalmente a literatura, que também é cultura. As pessoas tendem a associar muito a literatura com a educação, só com a educação. Mas a literatura também ela tem essa questão da ligação com a cultura. Porque produzir poesia, produzir livros, também faz parte do contexto cultural, como a gente já falou, né? São manifestações da sociedade. Então ela não deve ser desvalorizada. Ela tem o mesmo valor quanto qualquer outro tipo de manifestação cultural. Você falou sobre produção de livros e você trouxe várias obras aqui para apresentar para a gente, né? Inclusive obras que levou você, não só você, mas se você foi, a cidade foi contigo, o nome da nossa cidade, né? Os potenciais aqui do nosso lugar para outros países. Isso é impressionante, cara. Parabéns desde já. Vamos falar um pouquinho sobre essas obras que você trouxe para apresentar para a gente. Começamos por qual obra aí? Na verdade, a minha primeira publicação com livros foi através dessa antologia, que é a Antologia Canarinho, que ela, na verdade, é uma antologia de poesias, contos e crônicas. O que é uma antologia? É um livro que reúne vários escritores, né? Vários autores. E ela foi publicada por uma editora do Rio Grande do Sul. Foi o primeiro contato que eu tive assim, de publicação, né, de forma profissional, num livro. E como foi divulgada para o sul do Maranhão, eu enviei 2 poemas meus somente nela, para ela, na verdade. E foi meu primeiro, digamos assim, minha primeira publicação em livro. E que abriu as portas, na verdade, né, a minha estreia na literatura. Foi a partir dela que tem um rapaz, um poeta também, que inclusive é meu amigo hoje. E ele entra em contato comigo, ele faz parte dessa antologia também. Aí ele leu o meu poema, olha só como são as coisas, né? Ele leu meu poema e de repente acho que ele foi procurar meu nome nas redes sociais e me encontrou no Facebook. Aí ele perguntou, ei, onde é essa cidadezinha aqui? Tu é de onde? Onde é que fica Zedoca? Acho que ele achou interessante a palavra, né? O nome Zedoca. Aí eu sei aqui no Maranhão, no Nordeste. Rapaz, tu é do Nordeste também? Eu sou aqui de Pernambuco. Eu faço parte da antologia Canarinho também, que teu nome tá lá, tá? Eu te vi lá, eu li teu poema lá. Muito bom, parabenizou. Aí a gente começou o contato. Ele falou, eu gostei da tua história, cara. Tá começando, né? Eu disse, sim, é o primeiro poema que eu publico, os primeiros poemas. Aí, rapaz, depois vamos divulgar teu trabalho, vamos fazer alguma coisa para divulgar teu trabalho. Eu participo de vários grupos de divulgação de literatura no Brasil e internacionais, eu vou te indicar para algumas delas. Aí, tudo bem. Aí ele, não, tem um grupo aqui que está lançando agora uma antologia também, que vai ser lançado em Portugal. E é um grupo que ele é com poetas de língua portuguesa, com vários países de língua portuguesa, né?
E tem a coordenadoria no Brasil também, eu conheço a coordenadora. Eu vou mandar o teu contato para ela, tá bom. E aí a gente começou a conversar sobre literatura e ele já me ajudando, me inspirando, né, me incentivando. E foi a partir daí que ele me indicou para essa senhora, que hoje é uma amiga que eu tenho assim, maior apreço por ela. E ela disse assim, não, tem uma antologia aberta aqui que a gente vai, é um grupo independente de Portugal, nós não temos uma editora, né, não é essas grandes editoras, mas é um grupo de poetas de língua portuguesa, nós disparado pelo mundo inteiro. Tem gente que é de Portugal, mas mora nos Estados Unidos, de Moçambique, São Tomé e Príncipe, os brasileiros, né? Outros que moram na Europa, lá não moram em Portugal, mas moram lá na Europa, né? Tinha pessoas, poetas, por exemplo, do Luxemburgo, que é ali na Europa também. E ela disse assim, e é bom para você divulgar, porque é uma obra internacional. Então o seu nome também vai junto, porque esses livros vão ser espalhados em todos esses países. E onde esses autores estiverem lendo o livro, vão estar te lendo também, lendo o teu trabalho, né? Então é uma forma de divulgar de forma barata e rápida, né? De forma também mundial, né? Internacional. E daí que eu comecei, né, a escrever os poemas para essa antologia, que foi essa segunda aqui, Raiz da Poesia, que foi publicada por o grupo Sou Ex-Poeta, de Portugal. Vou mostrar para quem está em casa aqui, ó. Essa é a antologia que levou você a Portugal. Foi. E a partir dela, eu publiquei, na verdade, 7 poemas nela, né, na verdade. E aí eu já entrei em contato com a pessoa que era a coordenadora aqui do grupo aqui no Brasil, uma senhora chamada Lídice Cardoso, e que eu até digo que ela é minha mãezona na literatura, né? Porque ela me motivou nas piores fases que eu estava passando, na verdade, da literatura, e ela me motivou a ir a Portugal. Ela disse assim, esse livro vai ser lançado lá em Portugal, isso foi em 2018 e 2017, na verdade, e eu gostaria que você fosse com a gente para Portugal. Aí eu disse, mas como eu vou? Quanto é que gasta para ir a Portugal? Ele disse, é tanto. Eu disse, pelo amor de Deus, não tem condição nenhuma. Eu sou professor, meu salário não dá para pagar essa despesa toda. Em outros países até daria. Aí eu disse, não, mas dá um jeito aí, te vira, dá um jeito. Pede, vai atrás, guarda dinheiro, tem tempo, vai guardando dinheiro aí, a gente dá um jeito. Não te preocupa com o estadia aqui, que onde eu tiver você vai ficar também. Se for pra gente dormir em qualquer lugar que a gente dá um jeito para dormir. E a alimentação não te preocupa, que o que eu comer você come também. E a partir daí ela começou a me motivar. E aí eu passei a vislumbrar, né, essa ida a Portugal. Mesmo vendo que era algo totalmente difícil, né, para minha realidade. E aí ela disse assim, olha, faz o seguinte, consegue o dinheiro da tua passagem, de ida e volta. O resto, como eu falei, né, anteriormente, o resto a gente se vira aqui. Vai para Portugal. Eu tô indo primeiro agora, porque ela foi primeiro do que eu, né, na época. Mas eu vou te esperar em Portugal. E para ver, né, com uma pessoa que eu nunca tinha conhecido pessoalmente, só por rede social, tudo por a questão da literatura, foi uma amizade que foi feita pela literatura. E aí, nesse contexto, né, eu comecei a falar para as pessoas que tinham essa antologia, que eu ia participar, que eu iria para Portugal e tal. Eu queria ir para Portugal. E aí a Mirante veio, né? Acho que você recorda muito bem que a Mirante veio, fez uma reportagem, tudo. Aí as pessoas começaram a conhecer um pouco da minha história também. Eu saí aqui nas ruas da cidade, aqui nos comércios, para pedir ajuda. Muitos não ajudaram, na verdade. Muitas pessoas, né, olharam para mim e riam, disseram, o que tu vai fazer em Portugal com livro, poesia e tal. A gente via que as pessoas, tipo, debochavam, né? Achavam assim, que nada a ver isso aí, não tem nada a ver, não é algo importante, não tem importância nenhuma, tá? E, na verdade, eu estava indo levar o nome da minha cidade. E com todas essas dificuldades, graças a muitos amigos que Deus colocou na minha vida, eu consegui o valor da minha passagem de ida de volta, consegui o valor para minha estadia lá. Eu não fiquei em hotel porque realmente as pessoas de lá mesmo me hospedaram lá. E graças a Deus eu fui, passei 16 dias em Portugal pro lançamento do livro. Fiz amizades que até hoje duram, né? Que qualquer hora que eu voltar lá eu tenho amigos lá que eu deixei lá. E o mais importante de todos, né? Eu divulguei não só o meu trabalho, mas também levei o nome da minha cidade.
o nome do meu estado para outro país. E com uma coisa que poucas pessoas valorizam, que é a literatura, que é a escrita, que é a educação, que é um dos pilares da sociedade, né? Como eu falei, a literatura está tão associada não só à educação, quanto também à cultura, porque ela constrói também esses valores, né, da sociedade. E eu acho que isso que é importante, a gente saber que uma coisinha que a gente começou a plantar lá na infância da gente, foi germinando, foi crescendo e está nesse estágio, chegou a este estágio, né, de até me levar para outro país. Que uma coisa que eu nunca nem cogitei ir, né, e eu fui só, por incrível que pareça, eu fui sozinho, sem saber nada, sem conhecer nada, eu tirei passaporte, fiz todo o meu processo de documentação sozinho, sem ajuda de ninguém, só ouvindo os conselhos de quem já foi, no caso essa minha amiga, e fui para Portugal sozinho. E cheguei lá e já estavam me aguardando lá, me esperando, né? Me receberam muitíssimo bem. E quando eu desci, na verdade, do avião, que eu olhei, que eu saí do aeroporto, que eles estavam me aguardando, que eu desci lá e me levaram para o carro, que eu olhei aquele mundo que eu só via na TV, né, eu imaginei assim, o que é que eu vim fazer aqui? O menino lá do bairro São Francisco, um professor, né, e o que é que eu vim fazer aqui? E graças a Deus hoje eu sei o porquê que eu fui lá, né, porque Deus queria que eu tivesse ido, porque talvez Deus tem propósitos maiores na minha vida para também ajudar a inspirar outras pessoas. Eu acho que isso como eu falei anteriormente, é o sucesso que a gente angaria, né? É saber que a nossa história, que o nosso trabalho, ele pode inspirar outras pessoas a também conquistarem seus sonhos. Amém, isso mesmo. Você publicou nesta obra aqui quantas poesias? Foram 7 ou foram 8 poemas. E observo que a primeira você fala sobre das vergonhas da vida. O que quer dizer isso aqui? Na verdade, todos nós temos vergonha de alguma coisa, né? Todos nós, às vezes, escondemos alguma coisa que a gente não quer que as pessoas saibam da nossa vida. Como a gente estava falando, eu não tenho vergonha de dizer que eu fui pobre. No passo, que ainda sou, né? Não sou um milionário ainda, nem ganhei na loteria ainda. Você continua não tendo vergonha. Mas eu continuo tendo vergonha de dizer que sou pobre. Mas a pobreza não é a questão financeira, né? Hoje eu não tenho um trabalho digno, tenho um salário digno que me sustenta, que sustenta a minha família. Mas eu não tenho vergonha de falar isso do passado. Que teve momentos que a gente viveu numa casinha de taipa, que teve, né, certas dificuldades que toda família pobre passa. Então acho que essas vergonhas da vida, elas se referem a todo esse contexto que às vezes as pessoas tentam esconder da sua história. E tem vergonha de contar essa história, né? Eu acho que isso não é motivo de vergonha, mas serve como o intuito do programa, né? Mostrar essas histórias para inspirar outras pessoas. Eu acho que ninguém deve ter vergonha de dizer, né? O que a gente passou, os problemas, e que eles foram suficientes para poder nos ajudar a crescer. É para provar que alguém do interior do Maranhão pode sim ir a Portugal, a Europa, através da literatura, apresentar suas obras. Então, tá dentro da temática aqui para mostrar que você pode muito mais. Existe uma técnica para você ler um poema? Na verdade, sim. O poema ele tem técnica, na verdade, né? Isso que eu aprendi depois, na minha adolescência eu escrevi, mas não tinha esse conhecimento técnico, né? E depois que eu passei pela faculdade de letras, eu aprendi essa questão da métrica, do ritmo, né? A questão das rimas, a composição poética, né? Das estrofes, os tipos de poemas que existem, né? As formas de poemas. E tudo isso a gente vai aprendendo na faculdade, a gente aprendeu. E, de certo modo, o poema ele tem uma estrutura que deve ser observada. Mas nem sempre o poeta, como ele é um artesão de palavras, né, ele não pode ficar preso a essas técnicas. Ele tem que criar, ele tem que usar a técnica, mas também tem que deixar fluir a inspiração, esse lado artístico para poder compor seus versos, seus poemas. E eu costumo dizer que é isso que vai dar identidade pro poeta. Ele tem que ter essa identidade. Ele não pode ser mais um para escrever algo igual, parecido com os outros, né? O que vai dar essa identidade, justamente essa capacidade dele criar algo novo, né? Porque tem até um ditado, né, que tudo que você diz hoje alguém já disse antes, né? A diferença é que o poeta vai dizer, mas de uma outra forma. Cada um vai ter uma linguagem, uma forma diferente de dizer. E é isso que é maravilhoso da linguagem, né? Porque você pode estar olhando a mesma coisa, mas cada pessoa vai ter uma visão diferente do mesmo ponto. E isso o poeta pode extrair desse ponto uma poesia
e colocar as palavras corretas ali, usar as palavras em função dessa arte que é a arte da literatura. Aí entra a importância também do declamador, né? Que dá vida a esse texto, né? Porque o poema ele tem uma certa entonação, né? Existe uma diferença também entre o poeta que escreve e o poeta declamador, que é aquele que declama, né? Por exemplo, eu não me considero um poeta declamador. Eu escrevo, eu sei a entonação correta de ler meus poemas, mas o declamador é aquele que faz todo aquele contexto do poema. Ele de certo modo, ele transmite através do corpo, né, das formas corpóreas do teatro ali, né, do momento, o que está escrito no papel, né? Tenta expor os sentimentos do poema ali para que as pessoas possam perceber com maior nitidez o que as palavras querem dizer. Só uma curiosidade, o poeta para os dias atuais, algumas mulheres podem achar eles meio que melosos, muito românticos? Na verdade, às vezes sim. Existe uma certa barreira, porque hoje nos relacionamentos, né, algumas mulheres não gostam desse tipo de homem assim mais romântico. Mais romântico, tal. É uma barreira, Eu acredito que, como a gente está falando, é muito cultural isso, né? O contexto hoje ele exige uma forma. Até eu não sou. Não é uma crítica muito. Mas eu acho que hoje a questão mudou, a questão da poesia ela mudou muito, porque a poesia ela é música também, né? Ou seja, toda música antes ela tem que ter uma letra, que é uma poesia, né? E eu acho que o poeta ele tem essa importância também, porque ele escreve um texto que pode muito bem ser transformado em uma música. Todo mundo gosta de música, né? E então a poesia também está inserida nisso. Assim como as músicas marcam momentos, né, da vida amorosa de qualquer pessoa, ou qualquer outra coisa na vida das pessoas, né, qualquer outro momento, a poesia também tem esse poder, né? Porque antes da música vem o texto, vem a escrita, e quem escreve é um poeta. Ou seja, que ele cria, ele dá vida àquele sentimento, né? E eu acho que não seria tanto meloso assim, né? Romântico demais, acho que não seria muito. Depende para quem você vai contar isso, né? Porque se a pessoa conseguir entender, né, o seletivo. Sentimento ali que está inserido no texto, e a importância de você eternizar, né? É importante. A sociedade mudou, né? Antes, né? Na minha infância, as pessoas dizem, olha, conta um poema aí, fala um poema pra mim. Era bonito, tal, a turma vibrava, fazia aquelas rodas. Nossa, que poema bonito. Hoje tá cada dia mais difícil, né, você explorar essas questões. Tem uma questão interessante que cabe ressaltar também sobre isso, que as pessoas geralmente acham que a gente escreve sobre a gente, né, sobre o poeta. E muitas vezes não é, o poeta não escreve só sobre ele, na verdade, nem sempre. Na maioria das vezes não é nem sobre ele. É uma visão que a gente tem da sociedade, do mundo. E essa visão é que nos ajuda a escrever, a compor os poemas, né? É o que nós chamamos na literatura de eu lírico. O eu lírico, às vezes, não é o próprio poeta, né? Às vezes o eu lírico, por exemplo, tem poetas, escritores, por exemplo, do sexo masculino, que colocam, por exemplo, um eu lírico feminino, porque ele quer atingir determinado público feminino. Então ele cria ali um contexto de uma voz, né, poética, o eu lírico dele, feminino, mas o autor, uma pessoa do sexo masculino. Ou seja, um autor ali na masculino. E não exatamente ele quis colocar ali o que ele sentia, na verdade. Nem sempre, né? É uma forma que ele utiliza, porque nós somos um artista. É como se nós fôssemos ali um artesão mesmo de palavras. Nós pegamos as palavras e vamos moldar ela ao nosso modo, né? Então é uma das artes que não porque eu sou poeta, mas eu acho uma das mais belas, porque as palavras elas têm um poder muito enorme, né? As palavras já têm um poder de fazer com que as coisas aconteçam. Não é à toa que a própria Bíblia fala, né? Como foi que Deus criou tudo? Ele não criou pegando ferramentas, né? Ele criou utilizando palavras. Haja sol, haja isso. Ou seja, o poder da palavra está justamente aí desde o princípio, né? Desde a criação do universo, né? Então é daí a importância de saber que a palavra também tem, né, um poder tanto de edificar quanto de destruir. E o poeta ele é esse artesão porque ele sabe usar cada palavrinha dentro do seu contexto e transmuta isso em uma bela composição poética. Eu fiz essa pergunta aqui, claro, em tom de brincadeira, mas é porque hoje as relações já estão muito superficiais, né? As pessoas hoje elas estão super
superficiais. O contato hoje está se tornando cada vez mais difícil, até com o advento da tecnologia, as pessoas elas estão a cada dia se distanciando, trocam aí mensagens através de ícones, né? Sintetizam ao máximo, ficaram monossilábicas, às vezes sequer escrevem, tem a ferramenta do áudio, enfim. E aí quando você se dispõe a fazer algo diferente, quer escrever, quer trazer essa mensagem, talvez encontre uma barreira na sociedade em todas as áreas, inclusive na questão dos relacionamentos. Então, para o poeta, é mais fácil ou mais difícil relacionar? E aí tem as duas possibilidades. Pode ser mais difícil por conta desse contexto que tem que se tornar através das mídias sociais, ou pode ser mais fácil pela questão da capacidade de se comunicar e da sensibilidade de entender o momento de se expressar. Agora eu fiz uma defesa também. É complicado, porque assim, o romantismo eu acho que ele nunca morreu, né? As pessoas, eu digo que as pessoas que têm uma certa idade, né? Eles têm esse lado romântico, eles deixam aflorar isso, né? O que a gente observa é que o contexto social ele foi alterado ao longo dos anos, né? Foi transformado. E a juventude de hoje, ela não conhece esse lado mais romântico, né? Que a gente tinha, né? Há certos tempos atrás. A juventude não entende por que todo final de ano tem Roberto Carlos tocando. Exatamente. Né? Quantos amores não foram construídos ouvindo Roberto Carlos, né? As músicas, né, de Roberto Carlos. E eu acho que esse contexto do advento da tecnologia, das mídias sociais, das redes sociais, enfim, ele, de certo modo, contribui também para que a gente possa divulgar nosso trabalho, porque nós sabemos que tem pessoas ainda, inclusive entre os jovens, que são românticas. E eu acho que até uma crítica em relação a isso, né? As pessoas perderam muito o que eu poderia dizer, a sensibilidade, que o poeta não perde, ele tem isso, né? Não é a sensibilidade de como uma fraqueza, mas a sensibilidade de perceber, de ver as coisas, como eu falei anteriormente, onde as pessoas conseguem enxergar só o superficial, né? E talvez os sentimentos, muitas vezes, as pessoas hoje, elas se tornaram mais como os relacionamentos se tornaram mais líquidos, né? As pessoas não têm mais aquela questão do amor mais romântico, daquela forma mais romântica, né? Tudo meio que passageiro. Tem tempo tudo muito ilusório, né? Muito passageiro. Hoje o amor ele é líquido, né? Ele se desfaz em questão de segundos. Ele tem tempo e tem valores. Verdade. E aí eu acho que a poesia ela vem justamente para resgatar isso, né? Para transformar que certas coisas acho que não mudam, né? E o ser humano, esse lado sentimental, o sentimento humano, ele não muda, né? Poderíamos dizer que a sociedade se tornou mais fria em relação aos sentimentos, se tornou mais racional, entre aspas, né? Numa racionalidade um pouco mais fria em relação ao sentir, né? Ou ao demonstrar esse sentir. Não queira dizer que a gente não sinta, né? Mas a forma como expressar esse sentimento talvez a gente esteja um pouco mais perdido, né? E o poeta não, ele tem essa facilidade de se expressar. Ele tem essa facilidade de sentir e saber expor isso. Talvez seja justamente isso que torna o poeta diferente e torna o poeta também um artista, né? Das palavras. Porque ele tem essa capacidade de pegar a palavra, o sentimento, e pegar a palavra certa para utilizar, para expor aquele sentimento, né? E eu acho que isso é o que nós precisamos resgatar na sociedade hoje. Essa sensibilidade para ver o outro, para sentir o outro, ter mais empatia, né, ao sentimento do outro e ajudar de certo modo também a compreender certas coisas que estão sendo perdidas, né, ao longo dos tempos aí, que justamente essa questão do romantismo é uma delas. A gente percebe que o romantismo, no passado as pessoas faziam serenatas, né, para amada, para pessoa amada, ia para a janela, né, e cantava uma música, recitava um poema. E hoje ninguém faz mais isso, né? As pessoas acham que é cafonice, que é ultrapassado, mas que demonstra um valor que a sociedade perdeu, que é justamente esse valor dos sentimentos, né? Do outro, de valorizar a pessoa, de valorizar o amor, que não é só o amor em relacionamento conjugal, mas o amor ao próximo, né? Isso a gente sabe que hoje estava sendo perdido, e que cabe a algumas pessoas que têm ainda essa capacidade de amar o próximo, de saber o valor exato do amor, tentar resgatar isso, né? E é o que a gente faz também através da poesia. Que legal. Depois da obra que levou você a Portugal, vamos seguir aqui com as outras obras que estão aqui na mesa? Certo. Aí depois dessa, nós tivemos
uma segunda participação também, que foi no grupo de Portugal, que foi essa antologia. Você foi duas vezes lá? Não, só uma. Mas depois que eu retornei, eu fiz parte do grupo, e aí nós tivemos essa outra aqui, que é uma antologia Terra Brasil, Diversidade Cultural, que é a antologia lusófona Sou Ex-Poeta, que é o grupo que Mostra eu faço até parte. Quem tá em casa. Tá? E Terra aqui, Brasil. Ela tem também... Ela foi publicada lá também em Portugal, aqui no Brasil, lançada aqui no Brasil e em Portugal. Dessa vez eu não fui, mas meu nome foi junto com ela lá, né? Tá aqui entre vários escritores do Brasil e de Portugal. Muito bem. Depois dela nós temos mais obras aqui. Isso. Depois eu tive a publicação do meu primeiro livro solo, que é esse livro, né? Pensamento de um velho artesão de poesias. Aí no meio tem um daqueles que você escreveu na infância, daquelas centenas? Eu creio que sim. Na verdade foram os que eu reuni, né, para poder colocar, né, escrever e publicar meu primeiro livro. Esse é o meu primeiro livro. Eu creio que tem vários aqui que tem, né, uma questão da infância, inclusive As Pedras no Caminho, que o Homem e o Menino, que é uma que sucinta, na verdade, essa questão de valorizar a infância, né? Eu escrevi um falando sobre o homem e o menino, sobre que na verdade vai despertar esse valor para a infância, né? Que eu vou só ler um trechinho para vocês observarem aqui. Por favor, agora nós vamos aprender como se lê um poema. O Homem e o Menino. O mundo lá fora sussurra-me aos ouvidos uma mensagem incessante. Diz que preciso ir embora, seguindo no caminho daquela estrada chamada destino. Daquele que um dia foi um menino, que sonhava encontrar no caminho um sonho que guardará os sonhos e desatinos. Daquele menino que busca entender o homem que hoje sozinho lembra do caminho, onde deixou morrer o menino que morava em seu coração. Esse poema ele fala justamente sobre essa questão da gente, né, ir crescendo, amadurecimento, né? E esquecendo, né, o menino que mora na gente, né, o menino criativo, o menino feliz, né, que muitas vezes a rotina vai deixando a gente, né, ter essa capacidade de achar que a gente não é feliz. E esquece que em muitos momentos, né, aquela criança era feliz, mesmo com todos os problemas que nós tínhamos, né, na infância, mas éramos felizes. E às vezes a gente tem tudo hoje, né, vive uma vida bem melhor, mas ainda reclama, né? Ainda tem essa questão de reclamar, mas não olha para trás e vê o tanto que a gente, né, evoluiu, o tanto que a gente cresceu, o tanto que nós conseguimos conquistar alguns sonhos que no passado pareciam grandes e que hoje, né, já são realidade. Então acho que nunca devemos deixar esse menino morrer, né? Jamais. Ele tem que estar sempre aqui dentro da gente e a gente sempre trazendo ele à tona para que a gente possa, né, valorizar todas as conquistas que a gente possui. Você deu aí esse sentido a essa poesia. Eu confesso que eu estava interpretando aqui de uma outra forma. Eu imaginava essa questão do amadurecimento. Também, é possível também. Essas múltiplas assim, interpretações? Que eu disse assim, olha, aquele menino chegou aqui, eu assumo agora uma responsabilidade maior. Também. Na verdade, o poema ele abre esse espaço, ele é um universo, né? E cada pessoa vai entender de acordo com o seu contexto. Então, é isso que é como eu diria, a maravilha, né, do poema. A gente colocar no papel algo e as pessoas lerem e acabar cada um, né, trazendo para o seu contexto, né? Ou seja, se tiver uma terceira pessoa aqui, vai dar uma opinião diferente agora. Exatamente. Então é justamente essa mágica que o poema faz, né? Que massa, cara. Entendeu? Então esse livro ele foi lançado logo após a minha volta de Portugal. Eu voltei em novembro de 2017, na verdade. Quando deu em novembro, na verdade, em outubro eu voltei de Portugal. E no caso em novembro, que foi na época do meu aniversário, eu publiquei, em 2017, eu publiquei esse livro, né, que é o meu primeiro livro solo. Encontrá-lo? Na verdade, esse livro ele está à venda nas lojas americanas, no site das Americanas, Livraria Saraiva, Submarino, né? Qualquer pessoa pode pesquisar lá, Pensamento de um Velho Artesão de Poesias, e comprar diretamente no site. Ele foi publicado por uma editora de São Paulo, que é a editora Penalux, hoje uma das maiores editoras que publica poesia, né, no Brasil, e que publica grandes nomes da literatura brasileira, e também de Zedoca, né? O Zedoquense também está lá, né? E dentro dessas plataformas de comércio eletrônico que nunca imaginávamos, né, que teria alguém da nossa cidade dentro dessas plataformas, né?
Inclusive nós temos a loja americana aqui em Zedoca, e antes da loja Americanas vir para Zedoca, meu livro já estava lá à venda no site, né? E continua lá ainda à venda. Então, você pode comprar pelo site e receber na loja, né? Pode sim, pode sim. Que bom. Temos outra obra aqui. Certo. Depois dessa participação, né, eu já eu comecei a ser conhecido dentro do meio literário do Maranhão, do contexto do Maranhão. Né? Eu fui apresentado a grandes nomes, inclusive alguns amigos que fazem parte hoje da Academia Maranhense de Letras, que, né, são acadêmicos da Academia Maranhense de Letras. E eu fui apresentado a esse contexto, né, que eu nunca imaginei estar entre a nata da literatura do nosso estado, né? Eu vindo aqui do interior, nós temos muito essa questão do seio cultural ser a capital, né? Onde está ali concentrado todos os literatos, né? Os maiores nomes da literatura da atualidade contemporânea, né? E alguém sair do interior para chegar nesse meio, ser inserido nesse meio, parecia assim algo distante, uma utopia, né? E graças a Deus, graças a todo esse contexto que a gente conversou aqui hoje, eu cheguei lá. E hoje eu posso dizer que eu faço parte também dos poetas contemporâneos do nosso estado, né? E aí eu participei também dessa segunda antologia, que é uma antologia que reúne poetas do Nordeste, de todos os estados do Nordeste, que é a Literarte Celebra o Nordeste Brasileiro. Essa antologia ela foi publicada foi lançada, na verdade, em todas as capitais do Nordeste, dos estados do Nordeste. Ela foi lançada no Salão do Livro de Genebra, na Suíça. Inclusive uma placa com o poema que contém nela foi exposta lá no Salão do Livro de Genebra, na Suíça, do poema que eu participo nela. E eu recebi ela, né, de volta no lançamento aqui em São Luís, na capital maranhense. E eu fui a São Luís receber a placa e o livro, né? Quando ele a coordenadora do grupo, né, do Grupo Literarte, que é uma associação internacional de escritores, ela veio ao Maranhão e trouxe também de volta, né, a placa para entregar para os autores que estavam aqui no Maranhão, do poema que foi divulgado, na verdade, exposto no Salão do Livro de Genebra, na Suíça, que é o maior salão de livro do mundo, né? A Genebra, na Suíça, na verdade, é considerado um dos grandes centros culturais e literários do mundo, né? Então é o sonho de todo escritor ter ou participar de algum dos salões do livro de Genebra. Tanto é que Paulo Coelho, né, vive em Genebra, na Suíça, né? E é de lá que ele publica todos os seus livros, ele lança os seus livros. Então daí a importância de alguém, né, sair do interior do Maranhão, de Zedoca, para chegar, né, através da poesia no maior centro, né, cultural literário do mundo, que é Genebra, na Suíça. Esse livro também ele foi divulgado, que é uma antologia com vários autores nordestinos. Ele foi também doado à biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, em Washington, né, na capital americana. E ele também está lá na biblioteca de Washington, né, do Congresso americano. E isso é um fato também interessante, porque para ver como a literatura ela pode, né, levar a gente para lugares que a gente nem imagina, nem imaginava, na verdade. Eu nunca nem imaginava que eu chegaria a esses lugares, né, através de uma poesia. Mesmo eu não indo, mas o meu nome vai junto com minha obra, com o poema que eu escrevi. E isso é gratificante, saber que você, de certo modo, está voando junto com o seu trabalho. Isso também lhe deu alguns prêmios aqui, como eu percebo, né? Uma medalha muito bonita, por sinal, 2 medalhas aqui. Uma faz parte da Academia Zedoquense de Letras, que é a nossa insígnia que nós utilizamos, né, nas nossas cerimônias. E a outra é um prêmio, que é o Prêmio Nordeste de Literatura 2020, no qual eu fui selecionado para receber esse prêmio. Esse prêmio eu seria homenageado, no caso, na Bahia, no estado da Bahia. Isso foi em 2020, mas por conta da pandemia não houve, né? Foi cancelados os eventos e eu não pude ir, não pôde haver o evento lá na Bahia, que seria no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, com a presença de governador, prefeito de Salvador e tudo. E nós estaríamos lá recebendo, mas a pandemia acabou, né, contribuindo para que o evento não acontecesse. E eles só enviaram, né, a certificação e a medalha correspondente ao prêmio, que é o Prêmio Nordeste de Literatura. E esse prêmio foi um dos primeiros que eu recebi de reconhecimento, né, da nossa terra.
Teve outros que a gente também já recebia em relação a destaque ali de Zedoca e tudo. Mas a partir desse livro que eu mostrei agora há pouco, que é o Literati Celebra o Nordeste brasileiro, eu também recebi um convite agora, né, agora já há pouco tempo atrás, para participar de uma homenagem também, que vai ser feita agora no dia 25 de junho, em São Luís, no qual eu sou um dos homenageados pela minha participação nessa antologia. Ou seja, foram escolhidos alguns poetas, né, alguns escritores dessa antologia, que foi lançada em 2019, e eu fui agraciado para ir receber essa homenagem lá em São Luís, que vai acontecer no Hotel Calhau, em São Luís. Ou seja, mais uma vez, é tão bom quanto ser homenageado fora, né, ser conhecido fora, mais gratificante ainda de ser reconhecido na nossa terra. Porque eu acho que se nós estamos levando o nome da nossa terra para fora, eu acho que o reconhecimento dentro da nossa terra é bem mais importante. A gente saber que as pessoas estão vendo o nosso trabalho, estão acompanhando o nosso trabalho, vendo a nossa história, sabendo de onde a gente é. Quem conhece, quem acompanha há muito tempo sabe disso, né? Inclusive você é um dos que acompanhou desde o início também essa trajetória. Eu acho que é importante, é gratificante a gente saber que as pessoas valorizam isso. E que a gente serve, como eu falei, de inspiração para as outras pessoas e que, de certo modo, as pessoas veem no nosso trabalho também a motivação para seguir seus sonhos, para conseguir, né, galgar aí um passo a mais né, na escada da vida e conseguir chegar onde elas pretendem chegar e nunca abandonar, nunca deixar morrer os seus sonhos. Você citou aqui a Academia Zedoquense de Letras. Nós temos aqui na nossa cidade uma academia, né, obviamente, Academia Zedoquense de Letras. Como foi esta fundação? Porque é algo histórico para a nossa cidade, né? É verdade. A academia, geralmente, ela é uma instituição literária que reúne literatos dos municípios, né, nas cidades. Nós temos, por exemplo, algumas academias que são referências, né? Que é a Academia Brasileira de Letras. Inclusive, nós tivemos aí na mídia ultimamente, né, que grandes pessoas aí, como Gilberto Gil, Fernanda Montenegro foram eleitos, né, para fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Então, de certo modo, as pessoas começaram a ver de fato o que é uma academia, né, de letras. E a gente percebe que no contexto da nossa cidade ainda é um pouco desconhecido o trabalho de uma academia, né? E nós estamos trabalhando justamente para desmistificar isso, para mostrar o valor, né? A minha história em si já é o contexto, né, que mostra o que qual o potencial da literatura da nossa cidade e que a academia é a instituição que vai reunir essas pessoas que escrevem, né? Que, como eu falei anteriormente, a motivação do meu trabalho levou outras pessoas a também se despertarem, né, para a escrita, para a poesia. E quando eu retorno de Portugal, que a história da academia também tem isso, né? Quando eu retorno de Portugal, algumas pessoas começaram a me procurar para me conhecer. Ah, eu vi teu trabalho, me falaram sobre ti, um rapaz do bairro São Francisco que foi para Portugal lançar um livro e tal. Vai lá conversar comigo, isso. Eu quero saber mais de ti, eu quero te conhecer, eu escrevo também, eu já tenho um livro publicado. Então, de certo modo, a minha história ela começou a sacudir, a balançar as pessoas que estavam na inércia, né? Que, inclusive, já tinham escrito livros primeiro do que eu aqui em Zedoca. Mas estavam paradas, não tinham mais a motivação. E minha história serviu para que essas pessoas se motivassem. A história da academia, de fato, ela começa em 2009. Né? Não foi nem comigo. Foi com alguns literatos mais antigos, algumas pessoas, alguns escritores mais antigos, que começaram esse embrião de uma academia de letras de Zedoca, sonharam com isso. Por exemplo, o Dr. Antônio Mendes, que escreveu o livro sobre Zedoca, ele e o Dr. Michel Florencio, a professora Nazira, seu Raimundo Cassiano, seu Totti, né, que não está mais entre a gente, e foram dos primeiros a pensar em uma academia. Essas pessoas que eu citei já escreviam, já eram poetas, né? E aí, eles estavam aí, né? Não tinha mais perspectiva de um dia ter, né, uma reunião desses literatos, né, para poder divulgar e difundir a literatura de Zedoca. Então, quando eu fiz esse feito sozinho, sem conhecer ninguém aqui do meio, e eu retorno de Portugal, eles começaram a querer me conhecer. E daí a gente começou a falar sobre a literatura, a se reunir, e montamos um grupo, né, um grupo de poetas, né, que até a gente intitulou de MLZ, Movimento Literário Zedoquense. Isso recém-chegado de Portugal.
E nós passávamos a nos reunir na churrascaria, no caso, na época, né, na churrascaria Magnólia. E nós nos reuníamos lá e levávamos livro e poesia, e todo mundo declamava poesia. Isso foi motivando outras pessoas que viam, né, a gente reunido ali, e outros começaram a vir participar também. Sei que no final nós tínhamos 12, já tínhamos 12 pessoas, entre poetas, alguns escritores já consolidados com livros, né? E daí surgiu essa ideia de resgatar a fundação de uma academia de letras em Zedoca, porque seria uma instituição que ia dar força para a gente poder, né, continuar publicando os nossos poemas, divulgando a nossa literatura de forma mais sólida. Isso aconteceu, eu tive a oportunidade de cobrir esse momento histórico aqui na nossa cidade, inclusive foi lá que nós conhecemos o repórter hoje da TV Cidade Zedoca, o Natan, declamando, né? Impressionante. Na verdade, o Natan eu descobri o Natan em uma palestra que eu fui dar na escola SEMA, ele estudava lá. E aí eu fui divulgar, me convidaram para um projeto de literatura lá, né? Pra ver como a gente inspira as pessoas e aí muda a vida das pessoas, né? Quem imaginava que um dia o Natan estaria hoje, né, usando a voz dele na TV, né? E aí eu conheci o Natan lá declamando poesia, eu disse, rapaz, esses meninos são bons. Eu peguei o contato dele e eles ficaram muito felizes comigo também lá. E aí de lá pra cá eu comecei a inserir ele no contexto da poesia, ele participava na verdade ele participou do primeiro encontro do nosso movimento, o Movimento Literário Zedoquense. E de lá pra cá ele começou a participar do nosso grupo, fazer parte, né? Ainda adolescente, aquela coisa. Lia os poemas dele, já tinha aquela voz, né, bonita, aquela forma de declamar e tudo. Eu disse, não, tu vai participar com a gente disso. E vamos lá, escreve poesia aí, vai criando as tuas poesias, não declama só dos outros, mas vai criando teus textos, vai falando. E ele começou nesse contexto também, né? E aí eu lembro que na nossa posse, na cerimônia de posse, né? Que foi em 2018, nós fundamos na verdade em 2019 a academia, com 12 membros fundadores. Na nossa cerimônia de posse em 2019, no dia 16 de fevereiro de 2019, 2 na verdade de fevereiro de 2019, na maçonaria, que foi a nossa, vocês até fizeram a cobertura, né? O Fernando participou lá da cobertura. Nós já estávamos com 18 membros, né? Além dos 12 fundadores, entraram mais 5. E aí, nesse contexto, eu até falei, Natan, tu vai fazer uma apresentação lá, né? Eles preparam um poema que tu vai fazer uma apresentação lá na nossa cerimônia. E foi uma cerimônia que lotou, né, a maçonaria, apesar de ter sido um dia chuvoso, mas veio pessoas de todo o estado do Maranhão, inclusive de São Luís, inclusive o presidente da Academia Ludovicense de Letras, que é a Academia de São Luís, o presidente da Federação das Academias de Letras do Maranhão, que é a FALMA, que é a Academia de Zedoca também é filiada, de outras cidades, inclusive até de Imperatriz, tiveram presente na nossa cerimônia de posse. E foi lá que o Fernando, né, descobriu o Natan, né? Então, para ver como a literatura ela vai construindo e vai ajudando outras pessoas também, né, a seguir seus sonhos, né? Isso é verdade. Olha, como o projeto que se chama Você Pode Mais, o que é que você está sonhando agora para você, para a academia, para a literatura aqui em Zedoca, no estado, no mundo? Na verdade, é aquilo resumindo aquilo que eu já falei, né? A nossa maior motivação, de fato, é mostrar que nós podemos, sim, né, conseguir tudo que a gente quer, mudar nossa vida, sonhar e realizar nossos sonhos, e que o sucesso maior que a gente pode ter na vida é justamente a gente servir de inspiração para as pessoas. Se as pessoas que estão ao seu redor, elas obtêm em você uma referência e elas conseguem ter uma motivação pela sua história e elas conseguem realizar seus sonhos, acho que não tem sucesso melhor do que esse, né? Acho que é uma coisa que dinheiro nenhum, nem milhões ou milhões de reais não vai comprar, né? Não vai trazer essa felicidade que a gente tem em saber que hoje nossa literatura, nosso trabalho, ele está resgatando uma coisa que é nossa. Ele está valorizando uma coisa que é nossa, que é da nossa terra. Que essa forma de valorização motiva outras pessoas a também quererem, né, sonhar junto com a gente. Eu acho que esse sonho, ele não termina só na publicação de um livro, na participação de uma antologia, não é só na divulgação internacional, né? Não é só recebendo um prêmio na capital maranhense, no meio dos literatos maranhenses, não. Esse sonho ele continua mais vivo ainda aqui dentro da nossa terra. E ele deve ser esse motivo, né, de nós termos esse olhar para dentro, né? Não olhar para fora, não valorizar o que tem fora, mas observar o que nós temos aqui.
e que muitas vezes passa despercebido, a gente não percebe, e quando a gente observa, né, já vê, mas fulano, né, alguém já viu o trabalho de fulano? Mas fulano também escreve, fulano ali também publicou um livro, né? E hoje nós temos tudo isso, nós temos só nesses 4 anos da Academia de Letras de Zedoca, nós já temos aí mais de 20 publicações em livros, né, de autores zedoquenses, participações dentre participações em antologias e publicação de livros solos. Durante a pandemia nós tivemos 2 publicações de livros, né, de autores de Zedoca, um do professor Herbert Chimendes, em 2020, do padre Lúcio, padre Luciano Lindoso, né, que também publicou um livro. Agora nós temos mais, temos também o livro do Maílson, que foi Maílson Martins, que já publicou 2 livros, inclusive um sobre a história das ruas de Zedoca, né? E tudo isso é motivo para a gente, né, prosseguir com o sonho da gente, observando essas riquezas literárias que a gente possui aqui na nossa terra. Muito bem. Quais são os atuais membros da AZL aqui em Zedoca? Você consegue mencionar todos agora? Eu creio que não. Não. São muitos. Nós somos em torno de 18, né, na verdade, mas tivemos algumas, né, infelizmente, algumas perdas. Felizmente. Como o seu Antônio Raimundo Souza, que é o seu Tótimo, né? Um dos grandes amigos também, não só membro da academia, mas também um grande amigo, uma pessoa também que serviu de grande inspiração para mim, de motivador também. O Francisco Barros Lima também, né, que é ex-secretário de saúde, que foi acometido pela Covid-19 e ceifou a vida dele. Também um grande contista também, que poucas pessoas conheciam esse lado dele de contista, né, de microcontos, e que também fazia parte da Academia Zedoquense de Letras, hoje, né, de fato imortalizado, né, na academia com as suas obras. E outros mais aí que são, na verdade, são 18, hoje nós temos em torno de 13 a 14 membros. E nós temos um edital aberto também, já que na verdade venceu o edital, que era para a eleição de novos membros, que vai ser a eleição agora dia 20. Nós temos aí 4 membros que estão angariando 4 vagas na academia, né, que são membros efetivos daquele Zedoca, e mais de 24 membros correspondentes, que são de outras cidades, de outros estados. E isso vai engrandecer mais ainda a nossa academia, né? Para ver que durante esses 4 anos nós tivemos aí um trabalho que veio só enaltecer mais ainda a nossa literatura, fazer com que ela seja, né, reconhecida mais ainda, não só pela minha pessoa, mas também por todas as pessoas que fazem a literatura em Zedoca. Eu só servi de inspiração, né? Mas hoje a gente tem muitas pessoas aí que trabalham também na mesma área, que precisam, né, ser mostradas o talento deles, que precisam ser resgatados aí o talento. Você percebeu que o tempo passou rápido e tem muita coisa pra gente conversar, só que infelizmente nós temos que nos despedir. Verdade, muito super rápido. Né? Passou super rápido. Mas antes de encerrarmos aqui, já que para que haja cultura é necessário que se tenha memória, que se provoque esse resgate, o que é que a Academia Zedoquense de Letras tem hoje, né, já como trabalho, para realizar esse resgate, para que as futuras gerações possam ter acesso a esse material? Na verdade, como eu falei, além das publicações que nós temos, né, da literatura de Zedoca, poesias de escritores daqui, tem a história, Francisco, né, tem do Francisco, que tem, ficou aí isso, vivo nos textos. Temos, por exemplo, o Cavalcante Brito, que tem livros publicados, que a academia também tem aí, digamos assim, o poder de resgatar, né, essa história dessas pessoas que já passaram, que já também faziam literatura. Nós temos publicações, por exemplo, da história de Zedoca, que o nosso confrade Maílson, né, o Maílson Martins, que é o nosso historiador, eu sempre digo que ele é o historiador da academia. Na verdade, ele já escreveu um livro sobre a história dos bairros e das ruas de Zedoca. Está escrevendo um outro livro agora sobre a história de Zedoca, que vai ser um livro paradidático, para ser utilizado nas escolas do município, né? Os professores trabalharem na história de Zedoca dentro das escolas. E além de projetos que nós tínhamos antes, que paramos por conta da pandemia, como Poesia na Escola, que era levando a história de Zedoca, a história da literatura para as escolas. Nós participamos em algumas escolas aqui do estado, do município, da prefeitura, né, da rede municipal de ensino, levando essa história da cidade e também da literatura de Zedoca. Então a academia ela pretende voltar com outros projetos também que visam, né, resgatar e valorizar a nossa cultura e a nossa literatura.
Ezequias, muito obrigado por sua participação. Antes, claro, de irmos embora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem com base em tudo aquilo que nós conversamos, uma mensagem para inspirar essas pessoas que hoje nos assistem, inclusive as pessoas, né, aqui da cidade que se sentem impotentes por morarem no interior do Maranhão, por conta das circunstâncias que a vida tem colocado como barreira. Essas pessoas, elas precisam ouvir histórias assim para que possam acreditar que é possível sim vencer, né? É possível levar o nome da nossa cidade para outros países, na literatura, em todas as áreas que a pessoa, né, aplicar esforço e dedicação. É verdade. Na verdade, a mensagem que eu gostaria de deixar é que o sonho, talvez ele é a única coisa que mantém o ser humano vivo. Um ser humano que deixa de sonhar, ele morre, né, antes mesmo da morte chegar de fato, né? E sonhar é de fato uma coisa que todo ser humano não pode deixar de maneira alguma morrer dentro de si. E que tudo é possível quando você tem capacidade e vontade, na verdade, de vencer a vida, na vida. Quando você não se conforma com a vida que você vive e que você olha para frente e vê todo o universo que você pode conquistar. E todo mundo tem esse poder, essa capacidade, seja na literatura, seja em qualquer outra área, você tem a capacidade de vencer. E essa mensagem é justamente para as pessoas que acham que já perderam, né, os seus sonhos, que já não tem idade, que não pode mais correr atrás dos seus sonhos. Não existe tempo para sonho. A possibilidade de sonhar, ela é inerente ao ser humano e ela é uma das coisas que nós devemos manter sempre viva dentro da gente. E a prova é isso, né? Eu nunca imaginei que eu chegaria a estar sendo, né, divulgado no mundo inteiro, né, em vários países, construir laços de amizade através da literatura e eu consegui. É uma coisa que eu nunca imaginei, mas que de fato a minha vontade, a minha força de vontade de vencer fez com que tudo isso conseguisse, né, ser alcançado na minha vida. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos. Aprendam a valorizar primeiramente a si, né? Acho que valorizando a si mesmo, os seus próprios sonhos, você vai conseguir, de fato, não deixá-los eles morrerem dentro de si. E manter sempre essa semente acesa dos sonhos na vida da gente é o que vai nos motivar cada vez mais galgar um degrau na vida até chegar onde a gente quer chegar. Obrigado, Ezequias. Muito obrigado também, Fernando. Obrigado a você que nos acompanhou. Você que ainda não é inscrito, sabe esse botão vermelho aí na sua tela? Pois clica nele, inscreva-se e clique no sininho também para receber as notificações. Obrigado a você que interagiu com este conteúdo. Compartilhe bastante, mande para os grupos aí da família, dos amigos. Compartilhe esta informação, esta grande história. Desde já, minha gratidão. E não esqueça, os sonhos nos mantêm vivos. Até o próximo episódio.